início da pandemia, é a primeira vez que eu venho na casa. Sim, senhor. Então, é a primeira vez que eu venho na casa espírita, depois do início da pandemia, pessoalmente. E é muito importante, e não é a mesma coisa do que a gente vê pela TV, ou pelo computador, e para nós aqui também estarmos falando umas pessoas meio virtuais, né? Não é a mesma coisa. Felizmente, não é a mesma coisa. Nós precisamos dessa troca, quando eu estou aqui e quando vocês estão aí. Eu estou fazendo um tratamento espiritual em São Paulo, lá na nossa casa, e justamente no dia, 3 semanas seguidas, no dia do meu tratamento, eu tive que dar a palestra. E aí eu fui pedir dispensa, né, para a pessoa que coordena isso. E agora, nessa segunda-feira, é o seu Natalino, eu falei, Natalino, eu vou faltar de novo, eu não sei quando vou acabar esse tratamento. Aí ele falou assim, quando você está dando a palestra, você também está recebendo o tratamento. Então, isso acontece com nós todos. Estamos aqui recebendo isso, e é muito diferente do que ficar diante de uma televisão. Vocês sabem disso, até porque nós temos coisas muito em comum. Muito. Nós podemos ter muitas diferenças políticas, esportivas, não é? Mas aqui nós temos ideais comuns. Isso nos une em vibração, e isso nos faz bem. Nós estamos aqui fazendo tratamento espiritual também. Tá? Bom, começando aquilo que eu preciso falar, esse tema é um tema até meio comum. Eu fui outro dia fazer uma busca na internet, e tem vários palestrantes que já deram esse tema. Eu vou abordar algumas coisas que eles também já falaram, mas eu vou acrescentar aqui objetos de observação nossa, de sentimento de vocês, com certeza. Por que nós estamos nessa situação de ansiedade, de depressão generalizada, não é? Desse nervoso, isso traz muitas doenças, muita enfermidade decorre desse nosso estado de espírito. E está difícil a gente manter o equilíbrio. A coisa mais difícil hoje é ver uma pessoa totalmente equilibrada. Parabéns quem seja. Parabéns. Não é fácil, não está fácil. Cada dia é uma luta. E se a gente pedir para quem levantar o braço que não tem nenhum tiquinho de depressão, eu sou uma que não vai levantar, né? Então, a gente tem que saber o que está se passando. Que momento é esse? Que momento louco? Eu vou contar 3 casos, eu espero lembrar os 3. Aqui em parênteses, né? Mas, assim, já estou recuperando, já estou lembrando, até o segundo item eu vou lembrar. Mas, enfim, gente, certo dia, 1 ano atrás, mais ou menos, estávamos aqui numa fila de uma farmácia, para pagar no caixa. E atrás da gente tinha um senhor com uma criança. Esse menino devia ter uns 10 anos, a idade do meu neto. E esse menino estava com uma arma na mão. E isso era 11 horas da manhã. Eu nunca vi isso aqui em Brotas. Abriram as porteiras, né, a caixa de Pandora, abriram as porteiras da maldade. Aí eu me virei, eu me assustei, porque de ver uma arma eu já começo a tremer. Deve ser coisa dos passados aí. Aí eu virei para o pai e perguntei, esse menino não deveria estar com uma arma na mão? Ao contrário, eu devia estar com um livro. Aí ele respondeu para mim, é que eu não consigo evitar que ele fique com a arma. Eu falei assim, mas se ele com essa idade já manda em você, quando ele tiver os seus 17, 18 anos, você vai apanhar dele. Porque não tem limite. Porque não tem educação. Falo da educação moral. O outro episódio, para contar para vocês, é essa loucura que nós estamos vendo no planeta, de a ciência está se voltando para a conquista espacial. A conquista espacial
dos inícios da década de 60 até hoje, tem coisa muito boa que contribuiu com a humanidade. O conhecimento do universo, por exemplo, né? E o que acontece? Então, agora, esse famoso multibilionário, com uma empresa privada, não é nem o Estado, porque quando é um governo que desenvolve uma pesquisa, ele vai atrás daquilo que é bom para a humanidade. Mas essa pessoa que está querendo instalar, povoar, colonizar Marte, é para ela, não é para a humanidade, ou para meia dúzia de pessoas que têm, acho que, $500 mil, uma coisa assim. Mas o problema não é nem esse, da pessoa querer instalar lá em Marte uma comunidade, uma colônia, seja o que for. Ou seja, fundar um novo planeta habitável, habitar, né? O problema é que, para ele fazer isso, ele vai ter que implodir no planeta algumas bombas atômicas. Essa informação não é comum, você não vai encontrar em qualquer lugar. Ou seja, isso daí é ambição, que é um valor contramoral, digamos. A ambição, o orgulho, o desejo de dominar, deixando para trás o nosso planeta, porque com o dinheiro que ele tem, daria para salvar pelo menos a África, na situação que nós temos. Por que ele não faz isso? Porque ele quer tudo para ele. Não é deixar. Agora, o terceiro eu ia esqueci mesmo. Quando eu lembrar, eu conto, tá? Por isso eu estou aqui com a minha cola, e nós vamos falar dos valores morais. Essas pessoas não têm o valor. O que significa valor moral? São valores que organizam a sociedade e faz com que nós vivamos juntos de uma maneira civilizada, de uma maneira pacífica. Pelo menos é esse o objetivo, porque tem situações que a gente não consegue. Lembrei do terceiro. Tem situações que realmente fogem disso. A outra loucura que nós estamos vendo é esse conflito da Ucrânia com a Rússia. Essa coisa de doido, gente. Porque eles não têm noção, ou se têm, são cegos. Claro que todo mundo eles que estão promovendo esse tipo de violência, vão responder por isso. E o que nós temos lá? De um lado, um louco, e do outro lado, um insano, com bombas nucleares prontas para serem implodidas. E quem vai ficar numa condição terrível são todos os habitantes da Terra. Se fossem só eles, a gente até aplaudiria. Tá? Vocês inventaram a guerra, agora o problema é de vocês. Não, nós todos aqui. Quando tem um conflito, uma guerra ou alguma coisa do tipo, em algum lugar do planeta, isso ecoa por todo o planeta. Então, a gente fica angustiado, a gente vê na televisão, e, infelizmente, a mídia explora a violência, por quê? Porque a população quer sangue, quer ver sangue. E nós estamos nessa situação. Falei outro dia lá em casa, na casa espírita, hoje está tão degradante a educação das pessoas, eu estou falando tudo de um modo geral, e eu até diria que não tenho tanta autoridade para estar falando, porque às vezes também eu rodo a baiana, armo um barraco, o que seja. Mas as pessoas não têm vergonha de ter vergonha. Gente, aqui as pessoas mais idosas devem se lembrar, Brotas, naquela época, tipo uns 40 anos atrás para trás, era conhecida como a cidade da amizade, não é? Hoje não se fala mais nisso. A gente andava na rua, todo mundo se cumprimentava. Hoje, se você sai com uma camiseta de um time diferente da maioria daqui, você corre o risco de ser linchado. Sem falar da questão política, eu não vou tocar nesse assunto. Né? As pessoas não respeitam a sua vontade, o seu gosto, a sua opção sexual, não respeitam, não aceitam. Então, nós vamos falar de valores morais. Olha, encontrei muitas definições, e principalmente da filosofia. Às vezes a gente pensa, principalmente quem é meio antigo, histórico, não valoriza muito a filosofia. Né? A gente teve aprendizado muito ruim no colégio, e o que a gente sente, às vezes, é que se a gente entendesse a filosofia,
nós entenderíamos todas as áreas do conhecimento, porque a filosofia é o encontro de todas elas. A gente entenderia mesmo, mas a gente fica quebrando a cabeça, porque às vezes não entende uma área aí, a física, a biologia, alguma coisa. Tudo faz parte desse encontro. Então, eu encontrei algumas definições muito interessantes. Por exemplo, valores morais são princípios que orientam a conduta das pessoas numa sociedade. Os valores morais dizem respeito ao bem em oposição ao mal e ao correto em oposição ao errado. Assim, dizemos que certas atitudes são aceitas moralmente porque estão em conformidade com certos princípios, que são esses valores morais. Quem é mais antigo também se lembra de algumas coisas. Por exemplo, há 50 anos atrás, 55 por aí, uma moça não podia andar com uma saia curta. Ela era tida como prostituta, mal falada e tudo. Hoje anda até sem saia, se for. E as pessoas não ligam. Isso é moral? Não, moral se refere a um comportamento mais profundo. Mas só para dizer que durante o nosso tempo, os valores morais também foram se modificando. E acompanhando isso, as leis também foram se modificando. Houve evolução? Houve. Vai falar, está ruim, foi muito pior. Muito pior. Até uns 30 anos para trás, né, uma mulher que se separasse do marido, se ela saísse da casa dela, que foi o caso de uma amiga muito íntima, se ela saísse da casa dela para ir para a casa dos pais, ela perderia a guarda das filhas. Só depois do divórcio, que foi uma conquista, né? Inclusive, a doutrina espírita, lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, faz uma análise do que é da questão do divórcio, muito avançada para a época. Né? E olha que foi, naquela época, realmente a mulher era largada, o marido podia ter outra família e tudo, mas a mulher é que era vítima do preconceito. Né? Então, vejam como mudou e como melhorou. Tem melhorado. E a moral, em muitos aspectos, também tem mudado. Vejam, quando a gente compara os tempos passados, parece que a gente está muito velho. É claro que está mesmo. A gente tem mais passado que futuro, ou tem mais areia embaixo do que areia em cima na nossa ampulheta. Realmente a gente tem, mas também tem mais vivência. A gente já compreendeu um período da história, nós vivemos isso. Muita coisa melhorou e muita coisa piorou. Aí vocês vão perguntar, mas como é que piorou se nós evoluímos sempre? A doutrina espírita diz isso, ou você estaciona ou você evolui. Mas voltar para trás, não. Porque nós observamos a evolução da sociedade numa escala de tempo que os nossos olhos veem. A nossa expectativa de vida, quando muito, vamos chutar bem para cima, é 100 anos. Se a gente viver 100 anos, já é considerado demais idoso. Mas é só para fazer umas continhas, para a gente ter noção que as crises morais sempre vieram na história da humanidade e depois acabaram, mas depois vinham outras. Só para ter ideia, o Império Romano durou 500 anos, mais ou menos, né? Cerca de 500 anos. Começou no ano 20 e pouco, antes de Cristo, foi até 500 e alguma coisa. Por que ele caiu? Um império que estava dando certo, né? O Império Romano começou com a base na família romana. E era a família que tinha valores morais. Tinham seus deuses, mas tinham valores morais. A organização, eles rendiam aos deuses. Os deuses a gente sabe que são espíritos, e tinha o Deus da família, o Deus da mulher, Deus da natalidade. São espíritos protetores. Cada família tinha o seu. Ou seja, foi fundamentada em princípios corretos para aquela época. Mas depois foi assaltada pelo orgulho, pelo desejo de poder, de destruição e tudo mais. Foi aí que começou a cair o Império Romano. E o que veio a cair depois foi consequência.
No livro A Gênese, o Kardec faz umas análises sobre o fim dos tempos, né? Sinal dos tempos e tudo mais. E ele fala que nós estamos num momento de dar essa virada. Ali já falava isso há mais de 150 anos. Estamos começando um desses momentos em que haverá uma mudança que vai modificar. As mudanças são boas. Quando elas não são boas, elas realmente acabam e não têm o seu efeito. Mas o Kardec já dizia, eu falei do Império Romano, a Idade Média começou com atos da Igreja, que tinha lá suas intenções, e que depois foi tomada também pelo desejo de poder, de dinheiro, coisas materiais, e foi indo que não ficou em pé e caiu. E cometeu muitos erros. A maioria de nós temos dívidas dessa época da Idade Média, porque durou 1000 anos. Acham que nós não estivemos pelo menos uma vez lá? Estivemos pondo fogo na fogueira, pegando a gordura que caía dos coitados, fazendo vela com aquilo, gente. Leiam a literatura espírita, leiam dos cátaros, o que aconteceu com eles. Nós temos alguma relação com isso. Por isso que a gente está aqui reclamando, a Terra está um horror, que sociedade ruim que nós temos. Somos nós, hein? Nós estamos no lugar certo, na hora certa. Mas o Kardec, lá na Gênese, ele fala que essas turbulências que tem na sociedade, elas acontecem, fazem parte do nosso progresso. Nós estamos falando de turbulências moral. Ele também explica, quando uma sociedade está muito indo devagar ou com objetivos que são estranhos aos valores cristãos, vai acontecer algum rebuliço lá que vai trazer mudanças. E diz que o plano espiritual sofre o impacto dessas turbulências também. E também o plano físico e o material da Terra, do planeta. Daí que naquela época, por exemplo, dos romanos, nós tivemos a erupção do Vesúvio e outras, né? A mais famosa, contada aí na literatura do André Luiz, do Emmanuel, no livro Há 2000 anos, a turbulência que teve impactou também o Império Romano, mas ainda era o ano 60 e pouco, primeiro século da nossa era. Então, nós estamos vivendo problemas que os cientistas estão trazendo as informações para nós, de que a Terra está se movimentando, ela sempre se movimentou, mas agora descobriram os padrões, existem riscos, e o homem ainda agrava com essa intenção de destruir o planeta, que nós fazemos todos os dias. Quando a gente pega uma folha de papel, vamos escrever alguma coisa, a gente pensa que para produzir aquela folha foi derrubada uma árvore. Vocês podem até falar para mim, não, mas foi um eucalipto, nem é planta nativa. Do jeito que nós estamos, sem florestas no planeta, nós deveríamos preservar até os eucaliptos. Mas, enfim, isso seria uma medida radical. O Kardec coloca no Livro dos Espíritos que nós temos que ser parcimoniosos com o uso dos recursos da terra, não exagerarmos. A cultura, a criação de gado, produz tantos gases que é um dos principais impactantes da camada de ozônio. E a gente está aí fazendo churrasco, comendo carne até se empanturrar. Que eu falo para os meus alunos, essas churrascarias de rodízio, né, são um monumento ao consumismo e à destruição do planeta. Você vai lá e come o que não precisa. Come exageradamente, depois até fica mal, empanturrado e tudo mais. A gente deveria ser mais consciente, isso é um valor moral. Consciência do nosso papel na sociedade e aquilo que a gente pode usar da sociedade. Não vou nem falar dos sapatos, né? A gente, às vezes, abre o guarda-roupa e fala, nossa, não tenho roupa para pôr hoje, né? Ah, mas esse sapato não está bom, preciso comprar outro. Cada sapato, cada roupa tem um avanço na natureza. E preservar a natureza é um valor, deveria ser um instinto nosso, e nós estamos perdendo. Mas nós vamos falar da falta da educação, que ainda é importante. Quais são os valores morais? A justiça, nós devemos ser justos. Cumprir as leis são feitas, tem muita gente, até
eu conheço muita gente que fala, as leis são só para proteger bandido. Elas não foram criadas para proteger bandido. Elas foram criadas para proteger todo mundo. Todo mundo. Agora, se existem desvios, é por conta das pessoas. É por conta da nossa imaturidade como civilização. Que quando as leis são respeitadas, o país é desenvolvido. Não é as leis que fazem mal à sociedade. Não é? Vamos lá, o altruísmo. Uma pessoa que faz um trabalho de ajuda ao outro, o altruísmo é o contrário do egoísmo. Né? O altruísmo é pregado pelo Espiritismo. A solidariedade é pregada, é outro valor moral. Equiparam-se a nossa lei, nossa lei de todos os homens, que está escrito na lei de Deus, o amor ao próximo. Tudo isso decorre do respeito, da empatia, da falta de não ter preconceito contra ninguém. Da empatia é um sentimento belíssimo que às vezes a gente não gosta muito, ou seja, não valoriza. Né? Agora a nossa sociedade está valorizando alguns valores. Um deles é a empatia, o outro é a tolerância. A gente está vendo tanto conflito racial, político, de preconceitos de raça, de cor, de sexo e tudo mais, que se a gente vai falar de empatia, nós precisamos falar um pouquinho mais. A empatia te coloca na posição do outro, o quanto que o outro está sofrendo. E mais, é entender a posição dele. Aí eu vou dar mais um exemplo. Em São Paulo, tem algumas regiões em que os rios, quando chove muito forte, então, é um problema ambiental aquilo. A cidade foi toda praticamente asfaltada. Quando chove, a água praticamente não infiltra, e corre superficialmente com muita velocidade e acaba enchendo de água rapidamente os riozinhos, córregos e tudo. Aí você vai lá e você vai achar estranho. Tem um monte de gente morando praticamente dentro do córrego. Às vezes com palafitas. Em São Paulo, gente. Dizem que é o estado mais desenvolvido do país. Ora, aí às vezes chove, aí aquela família perde tudo, não é? Enfim. Aí muita gente fala, mas nesses lugares só mora bandidos. Sim, moram também bandidos. E digamos que os maiores bandidos não moram nas favelas nem ali. Eles moram lá nas mansões do Morumbi, nos apartamentos e condôminos. Então, a gente tem que tomar cuidado nessa análise. Mas a maior, por que eles estão ali? Eles, se dependesse deles, eles estariam morando no Morumbi também, não é? Ou numa casa mais confortável. É que eles não têm recursos para ter uma casa bem situada. Né? Então, a gente tem que se colocar no lugar deles. Isso se chama empatia. Tem bandido lá? Tem, mas tem bandido em tudo que é lugar. E aí vai lá, não devia ajudar. Não, tem que ajudar. Qualquer situação assim, toda a sociedade responde por isso. Seja criança, seja idoso. Isso se chama civilização. Se nós queremos uma civilização, nós temos que pensar nisso. Então, eu falei da empatia. Tem a igualdade, tratar todo mundo igual. Tem uma coisa ali interessante do Kardec, que está valendo hoje. Está, acho que na Revista Espírita, no livro Viagem Espírita de 1862 e outras viagens. Aí ele lá dizendo que a descrição dele, como Kardec, que ele é um homem universal, que ele não tem pátria. Se a gente pensar que ele não tem pátria, vai falar, nossa, esse cara aí, não, pelo amor de Deus, né? A gente tem que ter uma pátria. A apátrida até decorre aí algumas interpretações ou classificações muito, muito desagradáveis. No sentido que ele era apátrida, significa o seguinte, que ele não era ligado a nenhum grupo, ele era independente, um espírito tão grande, essa semana seria aniversário dele, segunda-feira, né? Ele era um homem universal, daquele conceito que a gente falava quando eu era adolescente, fazia mocidade espírita. Meu lar é a terra e minha pátria é o universo. Ou seja,
todo mundo é importante para mim. Isso é uma tremenda empatia, né? Tem a tolerância, que eu já falei. Gente, a tolerância é uma coisa absurda. Essas brigas, não vou entrar em política mesmo. Vou falar das torcidas, Palmeiras, Corinthians, São Paulo. Enfim, aquela que teve lá na Indonésia, que morreram 100 e tantas pessoas. Gente, foram assistir um jogo de futebol. No meu tempo, quando eu tinha um tio, já faleceu faz um tempo, Rogério Erlanque. Ele ia para São Paulo, ele pegava a criançada e a gente ia assistir. Jogo de futebol era lá na pelada mesmo, só para assistir um jogo de futebol e admirar aquele jogo. Nem era o nosso time. A gente torcia para um, para outro, não importava. Era a família toda corintiana, mas a gente torcia também para outros times. Quando jogavam aqui e ali, que paixão a gente tinha pelo esporte. Hoje, gente, não dá para sair, tomar o metrô depois do encerramento de um jogo de futebol que ocorre na capital de São Paulo. Você corre o risco de levar tiro, facada, essas coisas. Isso é intolerância. Também tem a empatia, a solidariedade e a coragem, que é um valor moral contrário à covardia. Nós assistimos uma palestra na segunda-feira, Milton, vou mandar para você, viu? Eu já pedi a cópia no CD. Nossa dirigente, a dona Nena, falando da responsabilidade do espírita. O espírita tem que ter coragem de dizer, eu sou espírita. E uma coisa que deixa a gente muito chateado, quando sair o resultado do censo que estão fazendo aí, vai, lógico, dar um valor muito menor do que nós somos, porque muita gente não tem coragem de dizer que é espírita, porque nós somos minoria, somos. Mas é para desprezar isso? De jeito nenhum. Nós temos um papel na sociedade, aqui na casa também, mas na sociedade nós também temos, pelo exemplo principalmente. E nós temos, eu sou espírita. Na hora que a gente fala, eu sou espírita, eu estou abraçando um monte de compromisso que eu não posso fazer errado, não. Aqui no interior, tem uma vantagem legal. Quando alguém vem fazer a palestra aqui, vem falar, ou nós da tribuna, se eu faço besteira lá fora, todos vocês já vão ficar sabendo. E aí, o que vai acontecer? Eu perco o crédito e o espiritismo também perde. E lá fora, alguém que faz uma besteira feia, a gente sabe, sei lá, o vizinho bateu na mulher, e a mulher também bateu no vizinho. Olha só, realmente as coisas mudaram muito, né? Mas acontece isso muito. Você sabe que aquele sujeito, se ele vier pregar aqui, ele está usando só a palavra, é uma coisa que ele não pratica. Então, o Kardec deu toda a orientação para nós, o Espiritismo, tudo que nós temos que fazer. Mas a principal, e nesses tempos em que nós vai piorar, essa pressão de outras religiões que se dizem cristãs, avaliem cada um, tem gente lá que realmente é cristã, mas tudo bem, cada um que faça a sua análise. Nós vamos sofrer isso, e nós temos que fazer a diferença. E é uma forma que nós temos até de crescer espiritualmente. Meu tempo está acabando, eu tenho que... O Espiritismo prega a melhoria integral do homem, tanto intelectual quanto a moral. E o Kardec fala, nós só vamos atingir um estado civilizatório quando nós observarmos os princípios morais, eles estão na lei de Deus, e o homem não é feliz somente quando ele se afasta da lei de Deus. Esse é um item lá da terceira parte, leis morais, e a gente tem que respeitar, e leiam. Olha, basta ler esse capítulo do Livro dos Espíritos para a gente saber se conduzir na sociedade. E é a lei que não muda nunca. A lei natural, a lei divina, ela está em vigor em todo o mundo, todo o universo, em todos os tempos. Vai ser sempre assim, né? Então, essa lei de Deus é a mesma para todos, mas ela depende da vontade da gente, se a gente vai praticar ou não. Se a gente não praticar, por enquanto, a gente ainda vai ter essa situação calamitosa que nós estamos tendo no planeta, né? Bom, então, vamos já terminando aqui. Eu acho que eu já falei do recado que eu queria passar.
O que nós precisamos, dentro de um lugar tão favorável à prática da solidariedade, como é uma cidade como Corumbá, mas é uma cidade que policia, como eu falei, aqui todo mundo se conhece, a gente se sente cobrado, né? A gente aqui tem mais pessoas aqui com a gente, né? Assim, né? Então, basta se lembrar que isso está dentro da doutrina espírita, que foi Kardec que trouxe. Só para encerrar a respeito dessa semana, Kardec, há 214 anos, nascia no dia 3. A casa espírita, eu preparei uma palestra lá para São Paulo, que foi isso, mais ou menos, e vou tentar falar rapidamente, umas 2 linhas, sobre o irmão Agostinho. Toda casa espírita tem um grupo de espíritos que são colaboradores, que são protetores, que participam dos trabalhos. E não fosse a presença deles, nós faríamos muita besteira, não saberia nem se ainda existiria esse centro que tem tantos anos e tem se comportado com nobreza de caráter, preservando os valores de Kardec, os valores da doutrina, os valores cristãos. E que nós temos, quando entramos aqui, essa proteção, nós somos envolvidos pelas vibrações desses espíritos. E pode entrar. E esses espíritos, gente, eles fazem parte de uma pleiade de grandes espíritos, grandes nomes, que já vêm vindo no cristianismo desde até antes de Cristo, que foram preparados para virem, para acompanhar o Cristo, e vieram desenvolvendo e participando dos eventos trágicos ou não, que o cristianismo viveu. E nós aqui estamos nos beneficiando deles. Então, e eles se ralaram, né, usando uma expressão vulgar, eles sofreram muito, vêm sofrendo todo esse preconceito, tudo que tem hoje. Imaginem 2000 anos, 1500 anos atrás, o tempo da Idade Média, quantos foram para a fogueira? Ian Haas, que dizem que foi Kardec e tal, foi para a fogueira. Quantos que defenderam o cristianismo foram para a fogueira? Eles também estão aqui nos protegendo. E nós temos que retribuir essa confiança que eles depositam em nós, em todos nós. Era isso que eu tinha para falar para vocês.